Faculdade é quase que uma outra história, assim, uma coisa meio paralela, né? Foi duro me formar em música, assim. E aí eu entrei e fiz um ano da Unesp. E aí comecei a ficar... eu gostava tanto da SP, gostava tanto da sonoplastia. A minha aproximação com música eletroacústica já veio desse encantamento de mais novo, assim, de querer... Um pouco de querer ser meio rebelde, né? Inclusive, chancelar o silêncio, né? Poder escolher qual cena vai estar em silêncio. Isso também é um uso do som, né? A gente às vezes não pensa desse jeito. Eu saía super feliz, né? E aí as pessoas, que legal, você gosta muito do que você faz, né? Dá pra ver que você gosta do que você faz. Eu sempre fui muito indisciplinado. Acho que o mais louco é achar esse lugar ali de como você cobra uma postura de alguém que você teve de um jeito torto. Assim. Claxon, vá, filosofia van. Claxon, vá. Olá, eu sou Zé Guilherme, você está aqui no Entre Meios, canal de entrevista no YouTube, com uma entrevista nova toda semana, com uma personalidade, um convidado ou uma convidada com assuntos novos. Toda quarta-feira, 19 horas. Já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações com antecedência, comentar e curtir. Vem com a gente, um papo leve, informal e divertido. E hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui para conversar comigo André Teles, que é músico, compositor, ator, etc. Os etcéteras a gente vai desenvolvendo ao longo da conversa. Maravilha. Mas André, é um grande prazer recebê-lo. Sinta-se em casa, a sala é sua. Maravilha. Eu que agradeço o convite aqui, né? A oportunidade de estar aqui com você, falar um pouquinho de mim, um pouquinho do meu trabalho e a trajetória aí, né? Que eu venho desenrolando. É isso aí. Eu sempre começo esse papo, essa prosa, pedindo para o convidado falar um pouco sobre a pessoa que ele é. Quem é André Teles? Olha só, eu sempre fico um pouco confuso, né, na hora de responder. Mas eu sempre falo que eu sou do som, assim, eu sou da música, né? Eu sou da música. Eu não falo sou músico, não falo sou técnico de som ou algo assim, mas eu falo sou do som, sou da música. Eu sinto mais ou menos que é meio por aí, né? Eu acho que eu me descobri muito na música, no som e principalmente com essa coisa dos ouvidos, assim. Eu sou uma pessoa que tá sempre ouvindo as coisas, não consigo desligar os meus ouvidos e acho que isso me define um pouco. Mas eu vou ser um pouco mais indiscreto. Eu tô querendo saber quem é o André. Família, origem, de onde vem, onde nasceu, um pouquinho dessa história de bastidores. Eu sou paulistano, né? Sou dali da região da Vila Mariana, sempre morei por ali na minha juventude e infância. Estudei nos colégios estaduais ali da região de Mirandópolis, ali para a região da Saúde. E eu fiz o meu ensino médio ali na ETEC Getúlio Vargas, que foi um lugar que foi muito legal de conhecer a galera das escolas técnicas, né? Que foi um pouco mudar o meu universo, né? Sempre fiquei meio deslocado na escola. Quando eu fui ali pro colégio, conheci a galera que era diferente, igual eu. Gostava de música, gostava de cultura, ia no teatro. E aí, mais ou menos por aí, né? Sempre gostei de artes no geral, assim, né? Então, minha família sempre me levava no teatro, sempre me levava pra ver show, escutava muita música em casa, meu pai gostava muito de música, de rock, de música mais antiga. E sempre foi um ambiente, assim, musical em casa, né? Meu tio tocava quando era mais adolescente também, mais jovem, e aí a gente sempre ouvia rock, né, quando eu era mais novo. Né? Que época que foi essa que você estudou no Getúlio Vargas? Eu estudei na Getúlio Vargas, foi 2005 até 2007. Tá. Então, né? Tô perguntando porque eu fiz faculdade ali do lado da GV, da ETEC GV, Faculdade de São Marcos, que depois virou Universidade de São Marcos. Sei. Mas isso foi há muitas décadas antes de você nascer, certamente. Era do lado, né? Do lado. Ali. Mas isso foi década de 80, 80 e pouco, quando eu fiz Faculdade de Psicologia lá na São Marcos. Que legal. André, a tua formação primeira, pelo que eu tive vendo no teu histórico, é composição. Isso. Na Unesp. Isso. Conta um pouco dessa experiência. Eu entrei na composição, assim, um pouco mais espelhado num grande amigo meu, Sérgio Abdala, né, que é parceiro, era um músico, e ele entrou na Unesp um pouco antes de mim, na mesma época, assim, a gente se formou na mesma época no colégio. Ele entrou e aí eu, tava querendo muito estudar música, né, sempre quis estudar música de maneira mais formal e tal. Eu fui músico autodidata, né, até essa época. E aí
ele estava mexendo com música experimental e estava mexendo com essas coisas, e eu fiquei muito encantado, né, por esse meio, né? Mas eu demorei um pouquinho para me formar, assim, para conseguir passar no vestibular, para passar no vestibular, para entrar na faculdade. Foi um período meio difícil, assim, eu prestei umas 3 vezes para entrar, sabia que era o que eu queria, né? E já estava trabalhando com teatro. Então, assim, saí do colégio, né, do colegial e do ensino médio, e aí já estava querendo, tipo, mexer com artes, assim, tava trabalhando, tocando com a banda e trabalhando como técnico de luz e técnico de som de alguns espetáculos de teatro. Já tava ali, o bichinho já tinha me mordido ali um pouco, né? Então eu entrei na faculdade já um pouco inserido num mercado meio paralelo ao mundo da música, né? Paralelo, assim, a parte técnica, né? Não é exatamente você tá lá no palco, mas já tá no apoio, tá ou na luz ou no som, então já tava meio por dentro desse outro mundo, esse mundo invisível, né, da arte, as pessoas que são invisíveis que estão operando a coisa junto, né. Então eu entrei na faculdade já mais ou menos inserido nesse lugar. Aí a faculdade é quase que uma outra história, assim, uma coisa meio paralela, né, foi duro me formar em música, assim, é meio puxado a coisa toda, assim, tem um ambiente muito militar, assim, né, uma coisa meio erudita, assim. Eu sempre tive muito medo desse ambiente, eu sempre escapei, sempre fugi, tanto é que eu não tenho uma formação formal acadêmica na área de música. Minhas formações acadêmicas são em outras áreas. Mas além da formação em composição na Unesp, tem a formação em sonoplastia na SP Escola de Teatro. Exatamente, que foi também, eu entrei na Unesp depois da sonoplastia. Foi uma coisa meio doida. Eu entrei na sonoplastia, aí eu fiz um ano, tava querendo também entrar na faculdade, né, e fazer a formação de graduação. E aí no meio do curso, que o curso da sonoplastia eram 2 anos, no primeiro ano eu passei na Unesp. Aí eu passei no vestibular, consegui depois de 3 vezes tentando, passei no vestibular. Aí eu falei, tá, vou fazer as 2 coisas, uma de manhã e outra à tarde, vou tentar dar conta. E é impossível dar conta de 2 cursos puxadíssimos, assim, né? Falei, não vou conseguir. E trabalhar, né? Porque eu já trabalhava também. Falei, não vou conseguir, vou ter que fazer uma escolha. Aí eu falei, eu vou trancar a sonoplastia e vou fazer a faculdade, depois eu faço o curso. E aí eu entrei e fiz um ano da Unesp. E aí comecei a ficar... eu gostava tanto da SP, gostava tanto da sonoplastia. Aí eu tranquei o Unesp pra voltar, fazer um ano de sonoplastia, concluir e voltei inserido numa outra turma da faculdade. Foi uma loucura, assim, foi esse sanduíche aí, mas aí eu consegui entrar na faculdade um pouco mais liberado, porque a experiência que eu tinha na sonoplastia lá na SP Escola de Teatro, mais coletiva, de criação, de conhecer muita gente que estava criando música para teatro e sonoridades gerais, né? Não só música, não só técnica e escrever música, partitura, fazia falta, a experiência coletiva de estar ligado nas outras áreas, e aí eu dei essa trancada ali, depois voltei, então foi um período muito tortuoso. E aí eu acho interessante porque a experiência, a Escola de Teatro, além de ter formação nas áreas de teatro, ela tem formação em outros ramos, né? Mas o que eu acho interessante é que são todos ramos muito ligados à produção coletiva. Eu sempre faço essa observação quando eu converso com amigos, é que eu acho muito interessante como o pessoal da área de teatro tem essa noção mais configurada do trabalho coletivo. O pessoal da área da música tem muito pouco. A música, o coletivo, ele acontece no momento do show, de ir para o palco. Mas no que antecede, na produção antecedente, é tudo muito individual e muito egocêntrico. Exato. Cada um no seu quadrado, cada qual na sua estrada, no seu percurso. E o pessoal do teatro, inclusive porque a questão teatral, ela por si só, ela já convoca, né, para a questão coletiva, né? Não dá para montar um espetáculo de teatro, mesmo que seja um monólogo, sem que exista todo um coletivo em volta, né? É interdependente mais, né, o trabalho, né? Fora todas as vertentes de trabalho que você já passeou por elas, eu tenho a informação de que para você um dos pontos fortes desse teu percurso é o lado compositor de música eletroacústica. Né? Então eu queria que você contasse um pouco desse percurso pra gente, sobre a tua experiência como compositor de música eletroacústica. É muito legal falar, né? Porque geralmente eletroacústica é uma coisa que as pessoas ouvem e elas não têm, às vezes, a mínima noção do que é, o que pode ser. E quando eu faço o paralelo com algumas coisas mais palpáveis, fica mais fácil, né? De pensar na própria sonoplastia, né? Por exemplo, que é um uso
artístico do material sonoro, mas que não tá ali fazendo uma música que a gente já escuta e reconhece também como música, com notas musicais, com instrumentos convencionais. A música eletroacústica geralmente ela tá se utilizando de sons previamente gravados ou sons que são meio compostos de maneira eletrônica, mas para criar essas camadas que sim vêm dessa escuta musical de talvez uma narrativa sonora, né, de algum assunto a ser contado, mas que ela não se apoia necessariamente em, por exemplo, harmonia ou conceitos da música que a gente consegue reconhecer em diversas culturas musicais. Tá bem próximo da música experimental, só que ela é ouvida e composta para ser apreciada numa situação de concerto musical, como você vai sentar numa poltrona para ouvir essa música que sai dos alto-falantes, por exemplo. Que ela pode ser gravada com sons concretos, sons do mundo real, pode ser composta até com instrumentos musicais, mas às vezes usados de maneira não convencional. É uma escuta um pouco mais aberta do que quando a gente pensa em música, canção, ali uma música que tem um refrão, que tem uma coisa, ou mesmo numa música clássica, erudita, que tem uma ordem e uma forma pré-estabelecida. O campo da música eletroacústica ele é muito aberto, na verdade, né? Ela está sendo feita para ser escutada num ambiente de concerto. A minha aproximação com a música eletroacústica já veio desse encantamento de mais novo, assim, de querer ser meio rebelde, né? Assim, de tipo, não gostar muito de coisa convencional. Ah, não, tocar o instrumento muito certinho, fica ali e tal, tocando notinha muito bonitinha. Eu queria sempre sujar um pouquinho alguma coisa, né? Ah, vou colocar um ruído aqui, vou fazer uma coisa mais torta. Gostava de música que não fosse muito previsível. Eu queria o imprevisível, eu queria essas coisas, né? E aí a gente queria fazer barulho um pouco, né? Também no final da adolescência. E aí o caminho da música experimental, assim, que viesse desse lado, tá muito próximo da sonoplastia mesmo, né? É um jeito de você criar sons e criar camadas, texturas, às vezes que não são dessa escuta tradicional. Então, acho que para mim o caminho foi meio natural de pensar que esse seria um lugar de compor, um lugar para explorar, que foi o caminho que eu fiz na graduação, né? A minha graduação tem especialização em música eletroacústica, que já é uma coisa não muito convencional, pouca gente até sabe do que se trata, né? Mas foi muito natural para mim, assim, ir para essa vertente, né? Não que não tenha os seus desafios, as suas tretas no caminho. E dentro desse nicho da música eletroacústica, você tem algum trabalho específico que as pessoas possam escutar? Eu fiz algumas coisas com o pessoal do Nova Música Eletroacústica, NME, tá disponível na internet. Tem o meu trabalho com trilha sonora de teatro, que aí também se apoia em muitas coisas de música eletroacústica, assim, de técnicas, não que seja esse ambiente, né? Mas que se apoia nessa sonoridade mais geral. E a peça que eu fiz para a própria formatura do curso, né? Que aí foi apresentada lá, né? A gente montava 27 alto-falantes no teatro, era uma coisa bem maluca, assim. Aí jogava essa música para vários espaços. Eu, além de compor, a gente jogava e fazia uma difusão dessa música nos ambientes do teatro. Era super legal. E aí ela chama Estudo, é uma música experimental que eu fiz lá na Unesp. E esse trabalho da música eletroacústica, você consegue conjugá-lo com a coisa do desenho de som que você costuma fazer, trabalhos de desenho de som para alguns espetáculos. Como é que se juntam essas coisas? É muito interessante. Isso também é uma coisa que as pessoas confundem, né? O que é sound design e o que é desenho de som. O mesmo termo a gente vê, sound design, a gente vê para essas duas coisas. Ou você faz o sound design para um audiovisual, num filme, né? Esse conceito ficou mais famoso no cinema, que aí é como se fosse o diretor de som ali, o sound designer mesmo, ele vai ser o cara que vai chefiar todas as equipes do som, vai fazer um trabalho e finalizar o trabalho audiovisual. Tipo assim, vai escolher onde é que vai entrar esse som, onde vai entrar aquele, é mais ou menos isso? Isso, no caso do cinema, que é o sound design, ele é o sound designer, né, ele vai ser essa pessoa que vai coordenar, porque como é muito setorizado no cinema, fica um pouco... mais complexo, né? Mais complexo, é impossível não falar das outras camadas, vai ter a pessoa que vai gravar só o som direto, bati no microfone sem querer, né? Vai ter a pessoa que vai gravar só o som dos microfones dos atores, por exemplo, e a pessoa que vai editar só isso, só som de diálogo. O outro vai fazer só sons
ambientes. O outro vai fazer só o som de ruído de sala, que é o Foley, que a gente fala, né? Então, o sound designer é o cara que é coordenador, ele é o diretor de som. Vai coordenar todas essas personagens que fazem as várias etapas. Às vezes, num contexto mais independente, ou a gente que faz isso na guerrilha, né, com os parceiros, e faz filme de maneira independente, a gente assume todas essas frentes, né? Às vezes você faz o som, você gravou o som direto, também vai gravar outras coisas. Então esse é um ponto de sound designer. Muitas vezes também se usa para quem cria sons para um filme, por exemplo. O filme é uma animação e só tem coisas que nada é muito concreto, né, no filme. Aí vai ter um cara que vai criar sons para isso. Também é sound designer. É um termo abrangente o suficiente para caber essas duas coisas, a pessoa que também vai criar, e aí é quase que um compositor mesmo, ele vai criar sons musicais ou não musicais, mas vai partir e fazer essa manipulação, esses sons. Então o termo ele tem essas meio que duas acepções no mundo do audiovisual, né? No mundo do teatro, quando você vê a pessoa, quem é o sound designer, ele vai projetar, vai escolher as caixas de som que vai escolher os equipamentos, qual microfone que vai, como vão ser microfonados os atores, qual caixa de som vai estar qual sinal de microfone, e aí faz esse trabalho de planejamento da operação de uma trilha sonora e do som do espetáculo, né? Do musical, por exemplo, é super arrojado isso, né? Tem as entradas de todos os instrumentos, enfim. No teatro também, que não é musical, que tem ali também tem esse trabalho, às vezes a voz do ator vai sair do meio, vai sair lá do fundo, e vai ter um efeito. Seria mais ou menos esse trabalho de sound design, né? Para teatro. E voltando um pouco para a questão da música eletroacústica, tem formação específica para ser um compositor, para ser alguém da área de eletroacústica? Exatamente. Lá, por exemplo, na Unesp tem um centro grande lá, o Estúdio Panorama, né? E o professor Flor Menezes lá. É curso de composição com especialização? Com ênfase. Com ênfase. Eu entrei no curso de composição. Em determinado momento... E você já entrou? Assim, você já entrou, já fez o... Eu me matriculei para composição, assim, né? Eu fiz o vestibular para isso. Aí você entra e aí no meio do curso você escolhe se você quer fazer as matérias e tirar o título de compositor, com ênfase em música instrumental ou em música eletroacústica. Como eu já era uma pessoa que pensava sonoplastias, já pensava tecnologia, gostava de editar som, já tinha trabalhado com essas coisas, foi um caminho muito natural para mim seguir essa escolha ali, né? Geralmente é como se fosse uma parcela um pouco menor e mais restrita das pessoas, né? Quem que vai se interessar muito em fazer música nesse contexto é um nicho, é uma bolha super, super pequena. Eu gosto de pensar que eu tenho esse pé ali, compus essas coisas, vira e mexe também tô fazendo composição desse jeito, mas também não é a coisa que mais dialoga com, entre aspas, o mundo real. É uma coisa meio nichada mesmo, né? De bolha, né? Bom, e tem uma história aí bacana que é você tem uma experiência boa com composição de trilhas sonoras para espetáculos. Sim. E tem alguns espetáculos que você fez, eu queria que você citasse dentre esses aqueles que você acha mais significativos, os trabalhos mais significativos para você como artista e que você poria, por exemplo, num portfólio para se apresentar. Para levar. Eu tenho um trabalho que foi muito interessante que chamava Siamesas. A peça chamava Siamesas, talvez eu desmaie no front. Foi uma criação também bem coletiva, né? Porque ela partiu de uma premissa muito interessante de duas irmãs siamesas que, na verdade, cada uma era de uma etnia de um país diferente. E aí o contexto dos dois países era um contexto de guerra. Então existia toda essa dinâmica, enfim, né, bem maluca a premissa, a história. E foi uma criação que partiu do texto e trabalho em sala de ensaio de duas atrizes amigas minhas, assim. E aí elas chamaram 3 diretores para fazer a direção do espetáculo. Um diretor ia fazer uma parte, outra diretora ia fazer a metade e outra diretora ia fazer o final. Então foi um processo muito doido, né? Porque tava dialogando um pouco com essa coisa dos países diferentes, duas visões de direção diferentes. E eu, quando fiz o trabalho, eu fiz não só a trilha sonora da música que acompanhava o espetáculo, mas eu fiz toda a parte de sonoplastia e paisagens sonoras da peça. E acho que esse que é o grande barato. É levar essa camada de composição pro mundo geral da realidade ali da ficção, né? Inclusive, chancelar o silêncio, né? Poder escolher qual cena vai estar em silêncio. Isso também é um uso do som, né? A gente às vezes não pensa desse jeito. Mas nesse caso
caso foi uma das peças que eu achei mais legal de trabalhar, porque eu tinha carta branca, assim, pra, tipo, fazer tudo do jeito mais doido possível, e a gente criou uma realidade ficcional ali muito interessante. E a outra peça também que tem um pouco a ver com essa abordagem de som, que chamava Os Atingidos, Tudo que Vive é um Relâmpago, do José Fernando Peixoto de Azevedo, né, o diretor, com a Ordinária Companhia, que a gente fez um teatro-cinema, mas era meio teatro, era um teatro filmado e transmitido em televisões, então foi um trabalho muito interessante também de pensar também essas camadas de som do cinema pro teatro. Então tinha muito som lá que era, por exemplo, tinha cenas que era só a porta do carro que aparecia, e botava o som do carro ligando e batendo, e aí o que vinha na imagem era a cena do carro, e aí você olhava e era só a porta do carro, por exemplo. Então a gente fazia essa coisa ao vivo revelada do jogo de câmera, o jogo total, e esse uso do sound design. Nesse trabalho eu fiz a trilha, mas eu chamei de desenho de som geral, porque também foi uma coisa cinematográfica, né, nesse caso, assim. E daí pra frente eu fiz mais trabalhos de sound design de teatro, assim, poucas coisas de trilha sonora, fiz bastante trabalho de produção musical com outro grupo que é a Hora da História, e aí que já tinha composto trilhas pra eles, mas aí eu fiz um trabalho mais de produção musical, né? Foi muito legal também, né? Aí é mais uma outra frente do trabalho, que é a pessoa chama você pra resolver a música que ela já tem. Então, por exemplo, no caso tem a Camila Cassis e a Natália Grise, que são ótimas compositoras, atrizes e contadoras de história, e o trabalho que elas fizeram foi pensar pra eu fazer o arranjo e a produção desses arranjos, né? Eu pensei num arranjo assim, como é que você faria? Aí a gente escreveu os arranjos, pensou, então tem toda uma coisa aí nesse balaio que é produção musical, mas também com esse ouvido e esse olhar da tecnologia, já dessas ouvido mais voltado para a sonoridade, assim, não só para as notinhas da música, né? Enfim. E nesse pacote eu vi aqui que tem uma websérie. Isso. Proseadeiras. Isso. 2020, isso. É bem recente, isso, né? Recente, com as meninas da Hora da História. Trabalho muito legal. Companhias A Hora da História. Isso. Foi justamente nesse trabalho, as Proseadeiras, e o outro que chama Historietas Conto, que eu trabalhei com elas dessa forma, né? Elas falaram assim, olha, a gente precisa de produção musical, né? Como é que a gente vai realizar essa música? Como gravar, né? Aí a gente escolheu estúdio, eu toquei alguns instrumentos pro arranjo, a Camila, que é uma nossa parceiríssima, uma excelente musicista, toca trocentos instrumentos também, tocou flauta, tocou violão, canta excelentemente, e eu fiz alguns backing vocals também, trabalho bem legal, assim. É que só ela, por isso deu ao homem apenas uma panela. Voltado para o público infantil, né? Que eu nunca deixei de trabalhar também com teatro infantil, né? Até as minhas experiências como ator, sei que dá para dizer que tem alguma coisa aí, foi no ambiente do teatro infantil, com esse grupo, inclusive, A Hora da História, que eu acho que são grandes parceiros meus faz pelo menos uns 13 anos, 14 anos que a gente trabalha junto. Pois aí a gente vai dar um salto do sonoplastia, composição, Sim. Eletroacústica, teatro, a gente dá um salto para Filarmônica de Passargada, sim, né? Que sim. você faz parte do grupo, já faz algum tempo. Fio, 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 fio. Fio, 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 fio. Fio, 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 fio. Eu queria que você desse uma pincelada aí para contar pra gente dessa experiência da Filarmônica. É muito legal. Esse é um dos raros casos que eu tô ali, não no bastidor, né, ali, ou na pré-produção, na produção escondida, e eu tô no palco. Mas o legal é que eu tô no palco com o meu computador, eu tô ali, né, com a tecnologia. Então é um jeito de unir tudo, assim, de fazer essa sonoridade, essa produção de música eletrônica, essa coisa meio maluca aí, dentro do palco. Então a Filarmônica de Passargada é um projeto do Marcelo Segreto, que é um compositor excelente aqui de São Paulo também, um cara muito prolífico, assim, um cara que, assim, compõe demais, ele já pensa no arranjo, assim, ele já pensa em tudo, já vem com as coisas prontas, as ideias do disco na cabeça, ele faz discos conceituais, e ele já chega mais ou menos com mais ou menos, né, dessa forma também, com uma certa demanda, como é que eu resolvo essa questão, essa sonoridade, e aí o meu trabalho é fazer essa textura eletrônica aparecer ali no disco e no show ao vivo também. Eu toco o computador, né? Literalmente, eu toco programações, toco samples e sons que eu disparo na hora. Eu sou
Precisa trazer Marcelo Segreto aqui para falar sobre a Filarmônica. Com né? certeza. Especificamente contar a história, até porque ele, como membro fundador e como uma pessoa que tem essa história toda com a Filarmônica, vamos tentar trazer uma hora dessa Marcelo para bater um papo com a gente. Se tiver disponibilidade na agenda dele. Enfim, aí é sempre o problema de bater a agenda, né? A agenda dele, né? Porque a minha tá tranquila. Quantas pessoas são na Filarmônica? A Filarmônica de Passárgada já começa a ter esse tamanho já de uma pequena orquestrinha, né? Já são 8 pessoas, né? São 8 pessoas, né? Que a banda conta com bateria, baixo, o violão e guitarra do Marcelo e vocal, uma cantora, clarinete, fagote, teclados e sanfona, né? E eu fazendo o computador e a eletrônica. Então, consegue lembrar do nome de todo mundo? Consigo, com certeza. Por favor, vamos citar. Então o baterista é o Leandro Lui, o baixista é o Miguel Antar, a clarinetista Renata Garcia, o fagotista é o Ivan Ferreira, o tecladista e pianista é o Fernando Rena, a cantora Paula Mirhan e o Marcelo Segreto na composição, os arranjos e todo o resto ali e André Teles na... E eu na parte eletrônica, André Teles na parte eletrônica, computador. Ele brinca que eu sou o Jesus do laptop. Pois bem, leve o meu convite para o Marcelo Segreto. Levar, quando a gente tiver a oportunidade, a gente faz um contato com ele para tentar trazê-lo aqui. Eu gosto muito do trabalho da Filarmônica. Tenho inclusive uma querida amiga que é produtora, que é a Leli Molina, que foi minha primeira produtora em São Paulo, na década de 80. Foi quem produziu o meu primeiro disco comigo, meus primeiros shows da turnê do primeiro disco. Trabalhou comigo bastante tempo. Na época estava começando a sementinha da Vila 6 Produções. Tive o prazer e a honra de acompanhar esse nascimento. Mas eu fiquei curioso porque eu fiquei sabendo que tem planos aí de docência, né? Ah, sim. Então, eu tô abrindo esse caminho aí já faz uns tempos, né? Ano passado, foi um pouco depois da pandemia ali, no meio da pandemia comecei a dar aula de instrumento, comecei a dar aula de violão, guitarra, teoria musical, e aí começou a aparecer algumas coisas nessa área, e eu comecei a dar aula de som mesmo, aula de técnico de som. E aí eu sou encantado por som, e aí toda vez que eu ia dar aula, eu saía super feliz, né? E aí as pessoas, que legal, você gosta muito do que você faz, né? Dá pra ver que você gosta do que você faz. Tô dando aula do que eu sou apaixonado, então foi muito natural acontecer isso, né? E agora eu dou aula também no curso de dramaturgia da dança, na Escola São Paulo de Dança. Na São Paulo Escola de Dança, na verdade, né? E aí é parte de dramaturgia sonora e musical que eu dou conta ali. Então também tá sendo muito legal e muito desafiador também essa coisa de ser docente, assim, de ensinar, de preparar a aula, né? Eu sempre fui muito indisciplinado. Acho que o mais louco é achar esse lugar ali de como você cobra uma postura de alguém que você teve de um jeito torto, assim, né? De que você foi ali de um outro jeito, né? E aí esse é o grande desafio. Então eu tenho que ir lá fazer aquela cara de professor em algumas horas e ao mesmo tempo respeitar os outros caminhos e as formas de se aprender, né, dos alunos, mas eu acho que é um lugar muito encantador, assim. Mas é importante ter estado em um lugar em que você agora está em outro, que você precisa dar atenção àquele que você já esteve. Então é uma experiência rica. André, é um prazer imenso conversar com você. Obrigado, eu que agradeço. Eu espero que a gente possa voltar a conversar em outras oportunidades e principalmente espero poder trazer o pessoal da Filarmônica, poder trazer todo mundo, mas não cabe. Mas pelo menos o Marcelo Segreto para falar da história da Filarmônica. Sim, né? Com certeza. É bem interessante. Prazer imenso, queria agradecer a tua disponibilidade. Eu que agradeço, Zé, muito obrigado. A tua generosidade e a disponibilidade de estar aqui conversando comigo, batendo esse papo. E deixo aberta a palavra aí para você comentar alguma coisa que eventualmente eu tenha esquecido de comentar, alguma coisa que você acha importante mencionar, inclusive alguma coisa relacionada com projetos futuros que você tem? Sim, né? Agora eu estou envolvido num trabalho que vai estrear no Sesc, né? O Mutações, a peça, eu tô ali no sound design também e vou fazer a operação dessa trilha sonora. Então vai estrear no dia 7 de julho agora, e aí estão todos convidados. A peça com Luiz Melo e Andréa Nur e Alex Bartelli. Muito interessante, o texto da Gabriela Melão e a direção do André Guerreiro Lopes. Muito bacana o trabalho. Sound design. André Teles e André Omote. Somos 2 Andrés no sound design, mais o diretor André. É uma porrada de André nessa equipe aí. André, muito obrigado. Eu desejo muito sucesso. Eu espero que você realmente tenha sucesso com essa docência. Obrigado. Até porque você exala prazer no que faz, realmente. Então, eu desejo muito sucesso. Obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade. Eu que te agradeço o convite.
vamos em frente que tem muita estrada para caminhar. Ah, sim, com certeza. Obrigado, Zé. Obrigado a você. Essa foi mais uma entrevista do seu programa Entre Meios, canal do YouTube, com uma entrevista nova toda quarta-feira às 19 horas. Um papo leve, informal e, por que não, divertido. Já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, comentar e curtir. E vir com a gente toda quarta-feira às 19 horas. Vem com a gente. E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo e rede, de pios e moinhos, rodopio.